Paz do Senhor, povo de Deus. Minha Bíblia já está aberta aqui, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolo e não são. Tu os achaste mentiroso. Sofreste e tens paciências e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Até aqui o versículo 4 deste texto sagrado. Nós vamos falar em 7 mensagens consecutivas sobre as 7 igrejas da Ásia. E entre essas 7 igrejas da Ásia, vamos iniciar pela igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade de muita influência, inclusive tinha ali um dos maiores templos, uma das maiores, chama-se as Maravilhas do Mundo Antigo, das 7 Maravilhas do Mundo Antigo, o grande templo da Diana, em Éfeso. É muito conhecido, famoso, se tornou mundialmente. E vamos falar. Essa igreja aqui, segundo alguns escritores da Bíblia, abalizados, estudiosos da Bíblia, quem iniciou possivelmente esse trabalho tinha sido Áquila e Priscila, que começaram esse trabalho ali. Depois Paulo teve ali na primeira viagem, e na segunda viagem Paulo ficou ali um bom tempo. Se não foi memória, parece que foram 2 anos que Paulo ficou ali na cidade de Éfeso. Esta cidade de Éfeso também foi uma cidade onde o amado irmão João, escritor do Apocalipse, residiu durante muito tempo ali, inclusive depois do exílio. Quando ele voltou da ilha de Pátimo, ele retornou para a mesma cidade e ali viveu um bom período. É importante lembrar que lá não era apenas 7 igrejas, havia muito mais igrejas ali na Ásia. Apenas Jesus pega aqui as 7 igrejas para tratar com elas. Interessante que Jesus inicia tratando com o pastor da igreja, o anjo da igreja. Jesus não se dirigiu à membresia, mas ao anjo da igreja, o grande responsável pelo povo de Deus. Nós estamos vendo aqui essas 7 cartas, vão nos trazer o perfil do que seria a igreja daquela época e que vai ficar por muitos anos durante toda a existência da igreja na terra. Cada uma daquelas 7 igrejas é mais ou menos isso que nós vamos tratar, porque o tempo passa e as coisas continuam, Então, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, nesta nossa primeira mensagem, sobre estas 7 cartas. É muito importante falar sobre isso, para ver em qual perfil dessas igrejas você se encaixa. Quando chegarmos na igreja de Filadélfia, vamos fazer um paralelo entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. E eu creio que você vai fazer parte dessa igreja, do arrebatamento dela. E nós estamos aqui nos preparando para a vinda de Jesus Cristo. Há muitas pessoas ensinando heresias, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Nós temos um compromisso apenas com a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem diminuir. Às vezes, durante a mensagem, a gravação, a gente cita um versículo, às vezes, depois a gente se fraga que erramos no versículo, mas a palavra de Deus, nós sempre procuramos falar de acordo com como está escrito na Bíblia Sagrada, sem aumentar e sem diminuir, para que Deus não venha amanhã ou depois cobrar de mim. Então aqui o anjo da igreja, aqui começa, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Se você ler o capítulo 1, verso 12, até gravei uma mensagem sobre esse versículo, que diz, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Numa tradução aparece os 7 candeeiros, os 7 castiçais. E à sua destra estavam as 7 estrelas, que são os 7 anjos. Ou seja, Deus está no meio da sua igreja. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Então Deus está presente
Eu tenho visto pessoas dizendo, Deus está visitando A, Deus está visitando B. Deus é onisciente, Ele está presente em todas as épocas, em todos os momentos. Não tem como, né, dizer que Deus está visitando. Isso é uma linguagem da antiga aliança. Deus está conosco presente 24 horas por dia. Eu, particularmente, sinto a presença de Deus 24 horas na minha vida, independente de estar passando por turbulência, momentos bons. A presença de Deus, ela toma conta da minha vida através do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus, ele mora dentro de mim, ele habita dentro de mim. Ele pode se ausentar de mim se eu cometer algo que não agrada a Deus, se eu infringir a lei de Deus. Ele se ausenta de mim, mas fora disso o Espírito Santo está 24 horas dentro de mim. Não tem essa de visitar. A gente vê muito isso, esses profetas aí se levantando, mas o assunto aqui é sobre essa igreja. A gente observa que Jesus aqui ele começa falando sobre 3 qualidades dessa igreja, 3 qualidades importantes. O versículo número 2 diz assim, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a paciência. 3 coisas importantes aqui Jesus já retrata, as obras, as ações daquele pastor, as atitudes dele. O Senhor sabia de todas elas. Nós não temos como se esconder de Deus. O salmista no Salmo 139, no verso 7, ele pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu armar a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estarás também. Deus está em todo lugar. Então não tem como fugir. E aqui o Senhor Jesus começa dizendo, eu sei as tuas obras. Em seguida ele diz, o teu trabalho. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus trabalha. Deus nunca chamou preguiçoso para a sua obra. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Talvez você diga, mas eu conheço alguém que é preguiçoso na igreja. Sim, ele chamou a salvação, mas para a obra ele não chamou preguiçoso. O único preguiçoso que veio para o ministério de Jesus foi Judas. Era tesoureiro, acabou perdendo a sua própria vida, porque a avareza dominou o seu coração. Então, Deus não chama preguiçoso, Ele chama pessoas trabalhador. A gente olha para a pessoa de Gideão, ele estava trabalhando. A pessoa de Davi estava ali pastoreando as ovelhas. É assim que Deus chama. Pessoas trabalhador. Pedro era pescador. Deus não chama preguiçoso, pessoas ociosas para a sua obra. Ele chama, como eu já falei antes, a salvação Ele chama. Porque Ele chama e transforma esta pessoa e faz dessa pessoa um homem trabalhador. Então aqui diz, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. A paciência é uma coisa que hoje nós vivemos assim numa luta constante. Nós queremos tudo para ontem, O salmista dizia assim, apressa-te em socorrer-me. Nós queremos tudo para ontem. Nós não temos mais paciência. Mas esse pastor, ele tinha essa virtude aqui. Além de ter as obras dele, além de ser homem trabalhador, ele tinha paciência. Nós precisamos ser pacientes, principalmente com os novos convertidos, as pessoas que estão entregando a sua vida a Cristo, as pessoas que nós estamos formando como obreiro na casa do Senhor. Precisamos ter paciência com essa pessoa na hora de dirigir um culto. Claro que essa pessoa vai cometer erro, mas estaremos ali ao lado para auxiliar. Esse é o trabalho do pastor. E a gente vê aqui esse pastor, ele tinha essas qualidades boas. Era uma pessoa paciente. O Salmo de número 40, o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O amado nosso irmão Tiago, ele diz que assim como o lavrador aguarda com paciência um ano para a colheita dos seus frutos, ele disse, sede paciente até a vinda do Senhor. E nós precisamos ser pacientes. O versículo de número 3 nos diz assim, a palavra de Deus, e sofreste, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O versículo 4 diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui vem a queixa da pessoa de Jesus a esse pastor. Ele havia deixado o primeiro amor. E ele diz, arrepende-te e volta-te. Deus, através de Jesus Cristo, está aqui exortando aquele pastor. E você observa que as mensagens de exortação, elas sempre nos levam ao arrependimento, a reconhecer onde erramos, onde falhamos, para que possamos nos voltar para Deus. Nunca Deus vem com uma sentença assim, para querer lançar alguém no inferno. Não é esse o projeto de Deus. A gente observa aqui, na mensagem, que Jesus está conversando, dialogando
com este pastor, esse anjo da igreja, ele aconselha ele, que volte ao primeiro amor. Vou ler mais uma vez o versículo de número 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senão, aqui tem um se, caso esse pastor, o anjo dessa igreja, não se voltasse atrás, o Senhor ia remover. Mas Deus aqui, através de Jesus Cristo, está dando uma oportunidade, orientando a ele a forma como ele deveria proceder. E a forma seria o primeiro amor. Ele havia abandonado. O amor é a única coisa que nós não podemos deixar de lado. Porque o amor, ele é um antídoto contra o medo. Quantas pessoas têm medo de tudo? Porque falta amor no seu coração. Quem tem amor no seu coração não tem medo de nada. Porque a Bíblia diz que o amor, ele encobre multidão de pecado. E o amor, ele cura o medo. Então, se você quer curar esse medo, peça a Deus mais amor. Um dia vamos estar meditando mais sobre o capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor, e nós vamos ver ali 14 características deste amor, que você e eu precisamos, para que possamos vencer os dias maus, os dias difíceis. Jesus havia advertido antes, quando ele palmilhou na terra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, e de quase todos. A gente vê o amor ao próximo. O marido já não tem mais o amor que deveria ter pela sua esposa. Os filhos já não têm mais o amor que deveriam ter pelos pais. Quando os pais envelhecem, largam no asilo, largam também numa clínica para se livrar dos pais. Isto tudo é falta de amor. Vamos aqui na sequência, porque as horas são passadas. O versículo 6 diz: tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. É interessante, se você voltar para Atos capítulo 6, o versículo 5, ali está esse moço, que o nome dele chamava-se Nicolau, foi um dos separados ao diaconato pelos apóstolos ali. Foi dele que surgiu aqui, segundo os entendidos, esses nicolaítas. Eles falavam sobre o amor livre. O amor livre é o que a gente vê no mundo aí. Interessante, uma pessoa que antes era cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, mas ele virou as costas para o Evangelho de Cristo, tomou o seu próprio caminho, começou a seguir as influências do Satanás, as influências do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, nós não podemos andar de mão dada com o mundo. Estamos no mundo apenas com uma missão, de pregar o Evangelho, mas não podemos andar de mão dada com o mundo. Não podemos andar de mão dada com o sistema. Não podemos andar de mão dada com o pecado. Temos que andar de mão dada sempre com Jesus, o Evangelho de Cristo. E aqui nós observamos quando o Senhor diz: olha, eu sei que tens aborrecido os nicolaítas, como eu também. O próprio Jesus rejeitava aqueles ensinamentos de alguém que outrora tinha bons ensinamentos. Quantas pessoas que você conheceu tinham um padrão de cristão digno, e hoje você vê que essa pessoa está pregando o evangelho totalmente distorcido daquele evangelho em que, quando ele se encontrou com Cristo, ele pregava. Na sequência, porque os minutos estão encerrando, verso 7 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali a coroa da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui uma promessa de Deus. Deus aqui louvando também essa atitude dele de não aceitar a doutrina dos nicolaítas, também de ter colocado em prova que eles se apresentavam como apóstolos e não eram. Ele colocou a prova, é o correto. As pessoas vão consagrar alguém ao ministério, essa pessoa tem que ir à prova para ver se é um varão aprovado por Deus ou não. Então, esta mensagem aqui, o pano de fundo desta mensagem é exatamente o amor. Eu vou só ler rapidinho aqui para encerrar, que meu tempo está encerrando, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Veja a importância do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui estamos as 14 características do amor. E era isso que aquela igreja precisava, a igreja de Éfeso, o amor. Que Deus possa derramar esse amor no nosso coração.
possamos ter amor pelas almas, em busca das almas perdidas. Que Deus nos abençoe. Amém.